Saudações, quem fala aqui é o seu amigo Quatro Braços e hoje iremos falar mais sobre as plantas primitivas, os seus desafios e adaptações para a conquista do ambiente terrestre. E no final iremos fazer uma reflexão sobre todos os temas. O contexto histórico. A transição das plantas para o ambiente terrestre foi um marco evolutivo crucial na história da vida da Terra. Este processo começou há cerca de 500 milhões de anos e envolveu profundas adaptações físicas e estruturais para superar os desafios do ambiente terrestre. Neste período, a Terra vinha passando por grandes mudanças, que a tornavam menos hostil à vida e adaptação para o ambiente terrestre. As primeiras plantas foram as águas verdes, que passaram por adaptações que em algum ponto trouxeram as briófitas para o ambiente terrestre. Considerado como um momento de tensão no planeta Terra, o período pré-cambriano cobre quase 90% da história do planeta Terra, desde a sua formação do planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos, até o início do período cambriano, há cerca aproximadamente 541 milhões de anos. O período pré-cambriano inclui também o período radiano, quando a Terra se formou a partir dos materiais do Sistema Solar primordial, e a Lua se formou após um grande impacto com o corpo celeste. Dentro do período pré-cambriano, também há o período arqueano. A crosta da Terra começou a se solidificar, e os primeiros oceanos se formaram à medida que a Terra esfriava, criando condições para o surgimento da vida, como bactérias e arqueias. E por fim, o período proterozoico, última fase do período pré-cambriano, onde a vida evoluiu para organismos mais complexos, incluindo as primeiras células eucariotas. Durante os períodos arqueano e proterozoico, ocorreu o grande evento de oxigenação, quando cianobactérias fotossintéticas começaram a liberar oxigênio, cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Assim, transformando a composição atmosférica e permitindo o desenvolvimento de formas de vida mais complexas. Ainda durante o período cambriano, o desenvolvimento de ecossistemas complexos levou à explosão de biodiversidade marinha, estabelecendo interações ecológicas que influenciaram na evolução de organismos fotossintéticos, como algas, que são ancestrais das plantas terrestres. Período Ordoviciano. Os movimentos tectônicos e as mudanças climáticas no período Ordoviciano criaram novos habitats costeiros e ambientes úmidos que seriam ideais para a colonização por plantas primitivas. A glaciação no final do período Ordoviciano resultou em mudanças nos níveis do mar e na exposição de novas áreas terrestres, criando nichos ecológicos para a colonização. Ainda no período Ordoviciano, as algas continuaram a se diversificar, especialmente as algas verdes, que são consideradas ancestrais diretas das plantas terrestres. Essa diversificação aumentou a biomassa fotossintética e o oxigênio disponível. A erosão das rochas e a disposição de matérias orgânicas, a partir de organismos aquáticos, começaram a formar solos primitivos na margem dos corpos de água, criando substratos para a colonização terrestre. Ao sair do ambiente aquático, as plantas enfrentaram vários desafios, como a necessidade de evitar a perda excessiva de água, o suporte estrutural para crescer eretas sem a sustentação da água, adaptação à reprodução sem dependência direta da água, desenvolvimento de estruturas para captar água e minerais do solo e a maior exposição à luz solar, exigindo proteção contra danos causados pelos raios ultravioleta. As principais adaptações das plantas são variadas, como a cutícula cerosa, que reveste folhas e caules para evitar desidratação, estomatatos, que permitem trocas gasosas controladas, que é a parede reforçada com ligna, que confere rigidez e suporte, para absorção de recursos do solo, raízes e rizoides, que captam águas e nutrientes e ancoram a planta ao solo. Para proteção e dispersão dos gametas, embriões protegidos, desenvolvimento de sementes para reprodução em ambientes secos, ou também teremos
pólen, transporte de gametas masculinos sem necessidade de água. Assim sendo, estas adaptações permitem que as plantas colonizem com sucesso o ambiente terrestre, contribuindo para a formação de ecossistemas complexos. As plantas agora, em ambientes terrestres, tiveram diversas mudanças na sua morfologia, pois agora as necessidades eram outras. Tivemos a evolução de rizóides para fixação e aquisição de nutrientes, o desenvolvimento de cutículas para o controle de transpiração e também o desenvolvimento de estruturas chamadas filoides, para maior potencialização da fotossíntese. Outra adaptação evolutiva que deve ser destacada é o tecidos vasculares, uma evolução de xilema e floema para o transporte eficiente de água e nutrientes. Para garantir a sobrevivência sem a presença constante da água, as plantas evoluíram formas de reprodução, como esporas resistentes e, eventualmente, flores e sementes, que garantem a dispersão eficiente e a preservação das espécies. Algumas estruturas de dispersão resistentes são as sementes. O embrião é envolvido por uma casca que protege contra a desidratação e condições adversas. Outro exemplo são os esporos, encontrados em briófitas e periófitas com parede rica em esporopolina. Os gametas são protegidos por estruturas especializadas, o anterídeos, produzidos por gametas masculinos, e o arquigônicos, protegem os gametas femininos. Algumas estratégias de dispersão são pelo vento ou animais. A dispersão de sementes por vento, água ou animais ampliando o alcance da planta. A partir das briófitas, tivemos o desenvolvimento de outras plantas terrestres, como as peridófitas, as gimnospermas e angiospermas, cada uma com uma característica própria. Nesse desenvolvimento, tendo surgido os vasos condutores, as sementes e outras estruturas como o caule, raiz e folhas. O processo de evolução a partir das briófitas começou há cerca de 500 milhões de anos. A seguir, iremos citar os principais grupos e as suas adaptações. Começamos com as briófitas, que podem ser musgo, hepáticas e anthoceros, são as primeiras plantas terrestres, com características sem tecidos vasculares, de pequeno porte, depende de água para reprodução e rizóides para fixação. A seguir, temos as peridófitas, samambaias, cavalinhas e licofitas. Algumas características presentes na peridófita são a presença de xilema e floema, que é o crescimento em altura e transporte eficiente, esporos para reprodução, ainda dependendo de água para fecundação, e uma adaptação a ambientes com maior variação de umidade. Agora, as gimnospermas, que podem ser quanto pinheiros e araucárias, são as primeiras plantas a produzir sementes, e têm características como sementes nuas, não envolvidas por frutos, pólen transportado pelo vento, eliminando a dependência de água para a reprodução e adaptação para climas mais secos e frios. E por fim, as angiospermas, a última parte da evolução. É o grupo mais diversificado e dominante atualmente. São plantas que contêm flores e frutos. Com a criação dos ecossistemas terrestres, houve uma mudança drástica na biodiversidade, onde as plantas permitiram o desenvolvimento dos animais e do solo através do depósito de matéria orgânica, com isso permitindo toda uma cadeia trófica complexa no ambiente terrestre. As adaptações das plantas primitivas ao ambiente terrestre foram fundamentais para transformar a Terra e possibilitar o desenvolvimento de ecossistemas complexos. Essas mudanças trouxeram implicações ecológicas, evolutivas e ambientais que continuam a implicar no planeta até hoje. As plantas primitivas foram os primeiros organismos multicelulares a colonizar o ambiente terrestre. Suas adaptações, como tecidos vasculares, cutícula e estruturas reprodutivas protegidas, permitiram que ambientes antes inóspitos se tornassem habitáveis para outros seres vivos, criando novos nichos ecológicos. A fotossíntese das plantas contribuiu para a redução de dióxido de carbono na atmosfera e a produção de oxigênio, essencial para a respiração aeróbica de outros organismos. Essas mudanças transformaram o ambiente químico do planeta, permitindo a diversificação da vida. As raízes do solo e a decomposição de matéria orgânica promoveram a formação de um solo fértil, essencial para a agricultura e desenvolvimento de ecossistemas terrestres.
E também as plantas se tornaram produtoras primárias, sustentando uma enorme diversidade de consumidores, desde herbívoros até predadores. Por fim, sem as adaptações das plantas primitivas, a vida terrestre não teria evoluído na escala que conhecemos hoje. Elas pavimentaram o caminho para a ocupação do ambiente terrestre por organismos mais complexos, incluindo os seres humanos, que continuam sendo essenciais para a estabilidade ecológica e climática do planeta. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado da nossa aula. Curte, compartilha e se inscreva. Um abraço do seu amigo Quatro Braços.